Oi, pessoal, boa noite novamente. E voltei para conversar um pouquinho com vocês sobre essa integração família-escola e o quanto ela é importante, né, para o sucesso dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Como eu falei para vocês, eu sou a pedagoga do campus, então, posteriormente, ao final da reunião, se vocês quiserem um contato, vocês podem solicitar a professora Luísa, a professora Elane, para que vocês tenham acesso livre a mim, tá certo? Contem sempre comigo. E todas as informações que eu vou passar aqui hoje vai ser enviada para o e-mail de vocês, tá bom? Primeiro, eu queria dar boas-vindas, né? Sei que vocês já receberam muitas boas-vindas, mas a minha, em especial, ela tem um tom diferente, porque eu queria deixar bem claro, né, nessa nossa conversa, que aqui os pais responsáveis, né, a família, ela pode ser de qualquer natureza. Então, como eu já tinha falado, não importa se você é avô, se você é avó, se você é tio, se é mãe solo, se é pai solo. O que a gente quer aqui é a parceria família-escola, né? Se fosse possível, a gente trazia a família inteira para que pudesse participar. Então, desejar boas-vindas a vocês e dizer que essa parceria ela é muito, muito significativa e importante para a gente, tá certo? Vou começar falando um pouquinho sobre a missão do IFPE e os valores do IFPE, tá certo? A missão do IFPE é promover a educação profissional, científica e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades. Ou seja, os meninos estão no médio integrado, mas a gente tem curso superior, a gente tem curso técnico, a gente tem curso de profissionalizante, né, de formação inicial e continuada, e também a gente trabalha com a indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão. O que é isso? No IFPE, os filhos e filhas de vocês terão a oportunidade de vivenciar pesquisa, vivenciar extensão, que é quando o campus olha para fora de si, né? Então, tudo isso vai ser um processo vivenciado por eles no nosso instituto. E a gente também é muito comprometido com a prática cidadã inclusiva, ou seja, todas as pessoas de todos os credos, de todos os gêneros e de todas as etnias são bem-vindas e possuem o mesmo valor no instituto, tá certo? Então, ninguém aqui vai ser discriminado e toda vez que acontecer a gente vai bater em cima, né? Porque de fato não faz parte da nossa missão. A nossa missão é incluir e tornar esses meninos e meninas cidadãos, né? Pensando, né, na formação integral dele como ser humano, né? A gente não está preparando só para o vestibular ou só para o mercado de trabalho, a gente está preparando para o mundo, para serem pessoas, né, humanas. E os nossos valores são a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática. Dentre todos esses valores, é importante a gente destacar a gestão democrática, né? Ano passado a gente teve eleições, né, para a direção-geral do campus. A professora Fátima foi reeleita, né, pela comunidade. E ela conta com toda uma equipe, né, que trabalha com ela junto na gestão do campus. Então, nunca vai ser uma única pessoa a responsável. Então, tudo é muito bem dividido e tudo é muito bem compartilhado no nosso campus, tá certo? Então, essa ideia é importante para que vocês compreendam como é que o IFPE funciona. Trouxe esse artigozinho, né, para a gente começar a nossa conversa, que já está começada faz tempo, da nossa Constituição, que diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Por que eu ressaltei aí da família? Porque a escola, né, enquanto Estado, enquanto representação do Estado, tem o seu papel em educar, mas a família também tem. Então, não eu mando para a escola e lá ele se educa sozinho, isso não existe, tá certo? A gente precisa da família, precisa que a família chegue junto, precisa que a família acompanhe, para que dê tudo certo, né? Então, essa educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, então de todo mundo, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É só para a gente entender, né? Como eu falei, a gente compartilha com vocês, né, esse dever de educar, e a gente também educa não só para o trabalho, mas para a cidadania. E aí, esse quadrinho ele é bem importante, né? Quem já está no segundo ano lembra de eu ter conversado isso, mas eu acho que é sempre bom recordar
Enquanto vocês eram estudantes, né, enquanto eu era estudante, as coisas eram um pouco diferentes do que são agora. E que bom que elas melhoraram, né, mudaram. Antigamente o estudante era aquela pessoa que sentava na carteira e ouvia e prestava atenção, né, e simplesmente estava ali para receber as informações do professor, né? E essa escola era responsável por dar essa informação. Então, ela tinha o conhecimento através dos professores, né? Enfim, dos seus profissionais, e ela dava o conhecimento ao estudante. E o professor é aquela pessoa responsável por transferir essas informações, por fornecer essas informações aos estudantes. E, Arla, mas não é assim ainda não? Não, minha gente. Há muito tempo que a escola vem se transformando, então hoje a gente entende que o estudante ele é parte ativa do processo de ensino-aprendizagem, então ele precisa buscar também, ele precisa se interessar, ele precisa estudar além do horário da aula, ele precisa também se comprometer com o seu próprio processo, né? A escola, ela é responsável também por uma formação para a cidadania, não só pelos conteúdos, né? Então a gente, como eu já falei, a gente vai trabalhar com sustentabilidade, com meio ambiente, com relações de gênero, a gente vai trabalhar com a questão do respeito, né, com o combate ao bullying, então uma série de coisas que a gente sabe que são importantes para a formação do caráter, né, do ser humano. E o professor é um mediador, então o professor com a experiência dele, né, a inteligência dele, ele media esse processo, mas o estudante, ele é a parte mais importante desse processo de educar, tá certo? E aí, como eu falei, né, o que é que eu posso fazer para ser corresponsável nesse processo? Vocês responsáveis pelos meninos e meninas. Acompanhar as tarefas e trabalhos escolares. Então, nunca deixar somente a cargo deles. Isso é bem perigoso, viu, minha gente? Eu sei que, às vezes, a gente trabalha o dia inteiro, né? E quando chega de noite, ainda tem que dar conta de menino, já com 15 anos, que pode desenrolar sozinho, mas eles precisam ainda desse suporte e desse acompanhamento, tá certo? E eles são bem inteligentezinhos, né? E ganham a gente na conversa, dizendo que não tem nada, não sei o quê, mas sempre tem atividade, sempre tem o que estudar. Então, é bom vocês terem clareza disso. Que, assim, no IFPE, eu costumo dizer a eles, e já disse esse semestre, que tudo conta. Então, se você hoje teve uma aula muito importante, chega em casa, dá uma revisada, faz um esquema, né? Faz um resumo, né, para que você possa também recordar esse conteúdo mais na frente, quando você for avaliado, né. Vocês também podem auxiliar com a organização dos estudos, né, com os horários. Eu recomendo que eles e elas tenham sempre um horário para estudar fora do IFPE. Eu sei que às vezes é puxado, né, que eles também têm outras atividades, fazem inglês, fazem um esporte, mas essa horinha, né, uma hora e meia, já é suficiente para que eles criem uma rotina. Rotina é uma coisa muito importante quando a gente está falando de estudo, tá certo? Informe-se sobre as disciplinas e avaliações. Então, vocês têm acesso ao que é acadêmico, vocês podem consultar as notas, podem consultar faltas, isso é muito importante. E invistam na comunicação com o IFPE, não só em situações negativas. Eu costumo dizer, toda vez que um pai ou uma mãe nos procura, né, para saber sobre o filho, eu me alegro muitíssimo. Por quê? Porque a gente às vezes quer uma troca que não necessariamente é uma reclamação, não necessariamente, né, é uma chamada de atenção, é uma troca para aquele menino ou aquela menina crescer ainda mais, né? Então, não venham só até a escola quando tiverem um problema, não, quando tiver uma situação para reclamar, venham também, mas não só, porque a escola também é um lugar de troca, de você saber como é que está indo, como é que estão as coisas, né? Eu lembro muito, não sei se ela vai estar presente, mas eu lembro muito da mãe de Kael, que é um estudante nosso, e que procurava a gente sempre para saber como é que ele está, como é que ele está indo. Então, assim, às vezes esse acompanhamento, né, e essa comunicação conosco faz total diferença no desenvolvimento dos filhos de vocês, tá? E aí, né, os estudos todos, né, a academia, né, a ciência tem mostrado que a família que acompanha o processo de aprendizagem do filho, né, pode auxiliá-lo no momento em que surgirem dificuldades escolares, né? Se a família acompanhar o rendimento dos filhos em sala de aula, estes dificilmente enfrentarão situações de defasagem no aprendizado. Então, às vezes, o que de fato está precisando é aquele olhar mais cuidadoso, né? Eu sei que, como eu falei, compreendo perfeitamente as rotinas cansativas que todo mundo tem, mas esse cuidado, ele é essencial, tá certo?
E aí, algumas questões importantes relativas a normas, a regrinhas que a gente tem dentro do instituto, né? E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e é muito, muito importante. Primeiro, é importante a pontualidade, então a gente tem hora para começar a aula, a gente tem hora para acabar a aula. É importantíssima a assiduidade, então veja, eles reprovam por falta, tá certo? Se eles faltarem uma porcentagemzinha, o professor Diogo pode explicar melhor, o valor certinho, né, a porcentagem, mas se eles faltarem, eles vão reprovar aquela disciplina. Às vezes eles têm até a nota para passar na disciplina, mas não tem as presenças. Então, precisa ter muito cuidado, né? Escola não é lugar de falta, não. Escola é compromisso, tá, gente? O respeito. Então, o respeito ao funcionário público que atende eles, desde a portaria até o que distribui o lanche, tá certo? É sempre importante que vocês conversem em casa com seus filhos e filhas, né? Sobre a importância desse respeito dentro da escola. E Arla, como assim respeito? Respeito é cordialidade, respeito é empatia, respeito é a gente saber que a escola não é lugar de certos comportamentos, de certas palavras, né? Se é que vocês me entendem. Então, isso é muito importante. O engajamento, porque vê, essa daqui também é uma palavra essencial quando a gente está falando de compromisso com a escola e com a educação. Eles precisam entender que eles precisam se doar nesse processo. Então, o engajamento diante das aulas, tirar dúvida, chegar junto do professor, perguntar, questionar, se juntar com um amigo para estudar, um amigo que sabe às vezes mais aquela disciplina. Esse engajamento é fundamental, tá certo? Não obstante isso, a gente tem algumas normas, né? Uso do fardamento, que todos receberam, tá certo? Mais de um. Gente, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque o fardamento é uma identificação, isso é para o bem dos meninos e das meninas, entendeu? Não é autoritarismo, não é fora de moda. Fardamento, ele ajuda a gente, né, a manter a segurança dos filhos e filhas de vocês. Então, por favor, priorizem o uso do fardamento, né? Também priorizem o uso de roupas adequadas para o ambiente escolar, né? Ninguém aqui vai estar dizendo que A, B ou C está errado, mas todo mundo sabe que ambiente escolar tem um vestimento apropriado. Então, calça jeans, né? É proibido saia curta, é proibido bermuda, no caso dos meninos, né? Outra coisa muitíssimo importante, o uso do sapato fechado. Eles fazem médio integrado em segurança do trabalho. Então, algumas vezes eles vão para o laboratório, né? Eles precisam estar com o sapato fechado, né? Não é legal estar vindo de chinelo para o colégio, né? Então, e eu sei assim, Arla, mas ele não tem um tênis. Então, a gente vai conversar, chega junto, pergunta quem pode ajudar, enfim, para tudo a gente dá um jeito, tá certo? Mas, assim, é muito importante. A proibição do uso do celular, que eu vou falar daqui a pouco com mais reforço, mas é proibido o uso do celular durante a aula. Sair sem autorização. Então, veja, hoje a gente tem 80 meninos, 120 estudantes pela manhã, né? E tem 40 estudantes do médio integrado pela tarde, fora os nossos estudantes do curso técnico e do curso superior, né? Então, qual é o mecanismo que a gente adota? Se o seu filho ou sua filha, enfim, o estudante que você é responsável precisa sair, você precisa assinar um termo de autorização, tá certo? Não adianta me mandar o WhatsApp, não adianta ligar, porque a gente sabe que isso pode, né, ser falso, enfim. Então, se tem naquele dia uma previsão dele sair mais cedo, uma consulta médica ou uma necessidade, e você não pode vir até o campus, você manda o papelzinho assinado com a cópia do RG, tá certo? Fora isso, claro que existem casos específicos e extremos que a gente pode conversar de outra forma, mas de praxe é assim que funciona, tá certo? Eu vou falar também sobre a tolerância, o professor Diogo vai falar um pouquinho sobre o curso, né? Deixa eu só... A gente, esse semestre, não está com o PENAI, né, que é aquele reforço da tarde, porque a gente está com mais turmas, mas os professores também estão disponíveis para atender, caso o estudante deseje. Então, é só enviar um e-mail, dizer, professor, queria marcar um horário, isso tudo é possível, tá certo? Deixa eu ver aqui mais.
A responsabilidade sobre material didático também, né? Eles receberam livros, receberam no início do ano, receberam um squeeze para água. Então, tudo isso precisa ser cuidado e ser zelado, tá bom? A família também deve compreender, né, e auxiliar o aluno nos prazos das atividades, né, sobre entregas, todo esse acompanhamento é importante, né? E as políticas de inclusão na universidade e ações para a cidadania que vão acontecendo ao longo do ano. Então, normalmente, né, a gente vivencia alguns momentos durante o ano que são importantíssimos para essa construção. Por exemplo, no Dia da Mulher a gente teve uma roda de conversa bem importante sobre o papel da mulher enquanto líder, né? Então, esses temas vão sendo trabalhados ao longo do ano, tá certo? Como eu disse, o IFPE é uma instituição inclusiva. Então, a gente não admite nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de preconceito dentro das nossas instalações ou a partir de um estudante de farda, ou seja, que ele está identificado como sendo do IFPE. Então, respeito acima de qualquer coisa, né? Empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso precisa estar, né, internalizado por vocês, que são família, e também por nossos estudantes. E aí a gente tem os documentos que regem nosso cotidiano, né? É sempre bom falar sobre isso, porque todo mundo me pergunta assim, sim, mas o IFPE é uma escola diferente. É uma escola diferente que tem normas diferentes, né? Então, as leis da educação federal, as leis da educação federal, as resoluções normativas relacionadas à educação profissional, a organização acadêmica, que é o documento mais importante se tratando de tudo que acontece no nosso campus, e as resoluções normativas locais. E aí eu trouxe para vocês algumas regras derivadas da organização acadêmica que são importantes, né? Primeiro, o uso do celular é proibido, estritamente proibido, né? E a gente tem tido, minha gente, muitos problemas com o uso do celular. É inadmissível que os estudantes passem a aula jogando, que os estudantes passem a aula no WhatsApp, que os estudantes passem a aula brincando, enfim, usando o celular enquanto deveriam estar compreendendo a matéria. Você pode dizer assim a mim: Arla, então eu vou proibir ele de usar o celular, preciso do celular para me comunicar com ele, saber onde ele está, saber se ele pegou o ônibus, enfim. Eu entendo perfeitamente essa necessidade. Inclusive, eu não saio de casa sem o meu celular, vocês não saem de casa sem o celular de vocês. O que é que eles precisam ter? Maturidade. Então, essa conversa precisa ser sempre, incansavelmente feita em casa, tá certo? Celular na hora que for usar celular. Na hora de aula não é lugar de celular, tá? Isso atrapalha, isso distrai, isso repercute na forma de aprendizado deles, isso atrapalha o professor, né? A gente já teve casos sérios, né, de uso de celular do professor se sentir muito incomodado. Então, assim, se você ainda não teve essa conversa, né, com o seu estudante em casa, tenha, por favor, porque a gente precisa desse suporte de vocês, né? O celular não foi feito para ser usado em sala de aula durante as aulas, a não ser que o professor vai fazer algum trabalho, né, ou vai fazer alguma atividade relacionada a competências digitais. Também é proibida a saída durante as aulas. Como vocês sabem, eles têm um horário, né? E não existe intervalo entre as aulas. Por exemplo, as aulas começam às 7h15. Vamos dizer que eles têm 2 aulas de física e depois vão ter aula de geografia, por exemplo. E aí, nesse intervalo entre a aula de geografia e física, eles saem. E eles têm feito muito isso. Isso não é permitido. Eu já tive essa conversa com eles e estou reforçando para vocês. Horário de intervalo é o momento de sair, tá certo? Então, a escola não é lugar de passear, né? A escola é lugar de estudar. Então, eles têm um intervalo para atender necessidades, né? Ir ao banheiro, encher garrafa. Arla, então quer dizer que se ele tiver vontade de ir ao banheiro durante qualquer aula, ele não vai? Ele vai. Mas no intervalo, né, especificamente, não. Assim que o professor chegar, pode pedir, né? Professor, vou aqui rapidinho, o professor libera, a gente não proíbe, né? Até por uma questão de saúde mesmo. Mas esse cuidado dele é muito importante. Eu também preciso que vocês conversem sobre isso em casa, tá certo? Porque essa recorrência, né, vai gerar uma notificação, caso eles insistam em estar passeando durante esses intervalos. Um tema que é bem polêmico, mas eu acho que é necessário a gente tratar sobre os relacionamentos afetivos, né? Em sala de aulas e no campus. Ninguém é proibido de namorar, ninguém é proibido de se relacionar, mas demonstrações excessivas são proibidas. Por quê? Porque é uma escola, né?
A gente não é o terraço da casa de vocês, não é, o sofá da casa onde vocês permitem um namoro. A escola é para estudar. Então, assim, a gente sempre sabe que tem um casalzinho, né, independente de casal homo, de casal hétero, enfim. Mas a escola não é lugar para estar se agarrando, né, em locais inadequados, nem para estar, né, de grude o tempo todo, porque isso atrapalha o desempenho deles em sala de aula, né, constrange os colegas, constrange o professor, enfim. É uma questão de respeito mesmo, né, de a gente manter a boa convivência, tá certo? O bullying, né, seja em forma de agressão física, verbal, psicológica ou virtual. Então, esse virtual é muito importante. Então, vejam, não é só o que acontece no IFPE, o que acontece fora do IFPE. Se for relacionado à escola, também se configura como um crime, tá certo? E a gente vai tratar como crime, né? É uma palavra muito pesada, eu sei, mas a legislação prevê isso, né? Então, a gente precisa estar comprometido com um ambiente de respeito, de inclusão, de segurança para os estudantes, né? Então, isso não vai ser tolerado de forma alguma, seja através de comentários machistas, seja através de comentários homofóbicos, seja através de comentários de cunho religioso, né? Às vezes tem intolerância religiosa, então tudo isso não será tolerado, né? E será tratado de fato como crime que o bullying é, tá bom? É proibido o uso de fone de ouvido e dormir na sala. Parece óbvio, né, essa norma, mas às vezes a gente precisa estar recordando, porque tem muito estudante dormindo em sala de aula, né, e usando fone de ouvido enquanto o professor explica a aula, tá certo? Então, tenham esse cuidado também, conversem em casa, isso é muito importante para que a gente consiga ter um rendimento proveitoso dos estudantes. A tolerância, né, a tolerância para entrar em sala de aula é de 15 minutos após o início da aula. Então, a gente tem um prazozinho. Não adianta chegar de 8 horas que vai entrar como se nada, não. Não é assim que se funciona, tá certo? E também para as outras demais. Isso não vale só para a primeira aula do dia, não, tá certo? Então, a gente tem a tolerância, mas após a tolerância, aquela pessoa vai levar falta na disciplina. Então, tem que ter esse cuidado. Recentemente tem acontecido um movimento, e aí eu queria que vocês também auxiliassem nesse processo na conversa em casa, que às vezes, as situações que eu vi eram de meninas, mas também teve meninas, né, que chegam até o instituto, chegam no IFPE no horário, então chega lá no seu horáriozinho, pronto para assistir aula, e ficam aguardando do lado de fora colegas que estão atrasados. E aí todos perdem a aula, né? O início das primeiras aulas. Então, isso também precisa ser conversado em casa, porque as faltas vão chegar, né? O professor vai notificar as faltas e aquele estudante que a mãe, por exemplo, deixou lá na hora, né? Ou que saiu de casa bem cedo para chegar no horário, também está levando falta porque está esperando uma amiga. Isso não faz sentido nenhum e é importante a gente estar conversando com os nossos filhos e filhas. E aí eu trouxe também para vocês uma tabelinha, né? Sim, Arla, mas e se o meu filho ou minha filha, ele não cumprir as regras, ele, né, cometer alguma indisciplina, o que é que acontece? A gente tem, né, uma tabelinha, pessoal, para essas ações de indisciplina. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O uso indevido e falsificação de documentos do IFPE. Então, gera uma suspensão, um afastamento temporário, como vocês podem ver aqui. Uma coisa que parece muito natural, mas que não é, e eu queria chamar bastante atenção aqui. Uso indevido do uniforme e documento de identificação do IFPE. Então, se o estudante ou a estudante está com o uniforme, né, ele é regido pela norma do IFPE. E aqui se enquadra, pessoal, por exemplo, a gravação de vídeos para Instagram, né, que não são permitidos no âmbito do IFPE. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o TikTok, né, a febre do momento, tem um monte de música de cunho sexual, coisas que não condizem com a nossa instituição. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a gente pede que esse tipo de vídeo não sejam gravados, né, que os meninos foquem no que de fato importa, que não é fazer vídeos, que não é viralizar em redes sociais. Então, isso, por exemplo, gera inicialmente uma advertência verbal. Mas essas advertências, elas podem ir escalando para outros graus conforme a reincidência do ato, tá certo? Então, se você pratica uma vez, você vai ter uma advertência verbal e vai ser chamado a atenção.
Mas se você faz 2 vezes, aí você já vai ter uma suspensão, isso vai constar na sua ficha cadastral, tá certo? De estudante. É importante porque esse tipo de conduta, ele acaba enfraquecendo a nossa instituição. Então, se eu não estudo no IFPE, mas eu vi um vídeo de estudantes no IFPE dançando passinho na hora do recreio. Então lá é assim que funciona, né? As pessoas podem dançar passinho, gravar, e não é assim, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e essa responsabilidade, tá certo? Então, para todas as ações de indisciplina existe uma intervenção ético-pedagógica prevista, tá certo? Por exemplo, utilização dos meios eletrônicos disponibilizados pelo IFPE para ter acesso a publicar pornografias, dilacerações ou similares, uso de e-mail, uso de WhatsApp, uso da internet. Então, tudo isso tem consequências, né? Locução de palavra de baixo calão, gesticulação de obscenidades, né? Tudo isso em qualquer dependência ou espaço virtual do IFPE, né? Ele tem uma previsão de advertência. Então, a gente tem regras que precisam ser seguidas, tá certo? E aí, é só para exemplificar, né? Essa advertência ela pode ser verbal inicialmente, né? Podendo agravar para a escrita. A escrita pode agravar para o afastamento temporário. O afastamento temporário pode agravar para o desligamento, tá certo? E aí, para finalizar, né, retomando a nossa reflexão inicial, para deixar combinado de que bons pais e responsáveis, eles fornecem canetas, eles dão canetas para que cada estudante possa construir sua história. Mas pais e responsáveis brilhantes escrevem a história junto com os estudantes, né? Então, que a gente possa manter essa parceria e que vocês possam acompanhar cada vez mais de perto, né, os filhos e filhas de vocês, nos auxiliando na construção de estudantes responsáveis, estudantes brilhantes de fato para a sociedade, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, né? E também pegar o meu contato para que a gente tenha sempre uma troca, qualquer especificidade, como eu disse, não só nos casos de problemas, né, mas também no caso de querer saber mesmo, querer acompanhar, querer estar perto, né? Então, contem comigo, né, nesse processo, tá certo?